Hey guys, eu sou a Erika Belmonte do Clube do Inglês e hoje é o primeiro dia do primeiro mini curso online gratuito do Clube do Inglês. Quero saber se todo mundo aí já assistiu o vídeo que eu soltei ontem, é um vídeo de introdução. Pra quem perdeu, o vídeo tá aqui em cima, tá bom? Nesse vídeo é onde justamente eu faço uma introdução a respeito do curso, falo um pouquinho também sobre mim, sobre as redes sociais pra vocês poderem conhecer um pouquinho do trabalho e dou uma detalhada a respeito desses 4 dias que a gente vai ter juntos. E hoje, pra gente começar com tudo, aliás, pra gente começar do início, do princípio, do começo, a gente vai falar sobre currículo. Pois é, eu vou ajudar hoje vocês como é que a gente monta um currículo em inglês. E qual que é a pauta do nosso vídeo de hoje? O que a gente vai ver ao longo do vídeo de hoje? Primeiro eu vou compartilhar algumas dicas, algumas informações gerais sobre currículo. Vou mencionar também alguns erros comuns que a gente encontra em alguns currículos. Vou aproveitar para falar também sobre carta de apresentação, que é uma coisa que eu sei que muita gente tem dúvida se faz, se não faz, se faz em inglês, se faz em português. Vou também compartilhar alguns conselhos com base na minha experiência de coisas que vocês deveriam colocar no currículo de vocês ou coisas que vocês não deveriam considerar. E por último, eu diria que é o coração do nosso vídeo, é o mais importante, como é que a gente monta um currículo em inglês. Então, na verdade, a gente vai partir de um modelinho, eu vou até deixar aqui embaixo mais ou menos uns 8 modelos, para quem não tem noção de como é que monta. E a partir desse modelo, eu vou ajudar vocês com algumas informações importantes, como é que a gente diz algumas coisas em inglês, como é que vocês poderiam colocar certas informações que são imprescindíveis num currículo. Meus amores, não se esqueçam que ao final de cada vídeo a gente sempre vai ter uma atividade. Então programe-se, porque é muito importante que você depois coloque nos comentários se você conseguiu fazer, se você teve alguma dúvida ou não. Mas a atividade vai ficar pro final. Vamos começar o vídeo. Pessoal, sim, o foco desse mini curso é o inglês, mas para ser muito honesta, eu me sinto muito na obrigação de compartilhar coisas que eu considero importantes. Como eu já estive dos dois lados, ou seja, já fui entrevistada, já tive toda essa dor de barriga de ter que passar por uma entrevista em inglês, e eu também já entrevistei candidatos, então eu acho que eu tenho um pouquinho de experiência para poder compartilhar com vocês de coisas que eu acho que são importantes, coisas que vocês podem fazer. Só uma coisa, tá, gente? Esse mini curso é para ajudar vocês com relação a informações. Eu quero que vocês tenham cada vez mais conteúdo para vocês se sentirem seguros e irem seguros para entrevista. Eu não vou ensinar como é que a gente passa em uma entrevista, porque isso é muito pessoal. Eu não vou dar respostas prontas, eu não vou falar, coloque isso no currículo que você vai ser contratado. Gente, não é meu perfil fazer isso, tá? Mas sim, eu vou dar condições para que você venda o seu melhor peixe para a pessoa que for olhar o seu currículo e aí, de repente, te chamar para uma entrevista e aí sim, de repente, conseguir a vaga que você quer. Bom, então já que a gente tá falando de currículo, como é que a gente fala currículo em inglês? Nós temos duas formas. A gente pode falar resume ou então curriculum vitae. Qual que é a diferença? Bom, resume é muito mais comum aqui nos Estados Unidos, enquanto que curriculum vitae, dá pra perceber pelo sotaque, né? Que eu não tenho inglês britânico, mas a gente usa muito mais o inglês britânico, gente. Então, curriculum vitae, inglês britânico, resume, inglês americano. E falando em resume, cuidado pra não confundir, gente. Resume não tem nada a ver com resumo. Resumo em inglês é summary. Agora vamos lá para algumas informações iniciais. Pessoal, não existe nenhum formato oficial de currículo, tá? Mas eles têm em comum alguns dados que eu vou compartilhar agora. De uma forma geral, você precisa colocar os seus dados pessoais, o grau de escolaridade e o seu histórico profissional. Bom, a carinha dele, a quantidade de páginas, cursos extracurriculares que vocês fizeram, isso daí, gente, vai variar muito de currículo para currículo, tá? Principalmente se você nunca trabalhou antes. Eu prefiro pecar pelo excesso de cuidado, tá? Então é por isso que muitas coisas que eu vou compartilhar com vocês pensem se serve pra você ou não. Agora uma pergunta interessante que eu não sei se vocês já se fizeram. Para que serve um currículo? Gente, toda essa preparação é importante justamente para vocês irem lidando com esse medo, com esse frio na barriga, que é normal, mas para vocês terem mais coragem e enfrentar isso de uma forma melhor. Gente, o currículo é basicamente o primeiro passo para você poder conseguir uma conversa, um bate-papo, tete a tete, frente a frente, por telefone, com a pessoa que tem uma vaga em aberto que de repente tem o seu perfil. Eu diria que é uma primeira análise antes de te conhecer pessoalmente. Eu adoro fazer analogia porque eu acho que a gente memoriza muito melhor e deixa até um pouco o assunto um pouco mais suave. Sabe aquela situação quando você tá querendo arranjar um namorado, uma namorada? E você começa a dar uma olhadinha no Facebook, no Tinder. Então a gente olha o perfil, dá uma olhadinha nas fotos, vê o que ela anda conversando, o que ela comenta, do que ela gosta, deixa de gostar, ou ele, enfim. Gente, com o currículo é a mesma coisa. Você tem primeiro lá uma série de informações que a pessoa olha e fala, opa, essa pessoa aqui é interessante, eu acho que serve pra mim. Ou então, infelizmente, essa pessoa aqui não vai dar. E é por isso que você tem que desenhar o seu currículo, você tem que escrever o seu currículo da forma como você é. Com tudo que você conquistou, com os seus estudos. Falando um pouco de estatística, eu não sei se vocês sabem disso, mas, gente, os recrutadores, eles levam, em média, 6 segundos para analisar um currículo. Portanto, a minha primeira dica aqui para vocês é: seja objetivo.
seja direto. Chame atenção com seus pontos fortes. Menos é mais. Coloque no currículo apenas o que importa, tá, gente? Apenas fatos relevantes. Resuma a sua experiência, não escreva longos parágrafos. Uma outra pergunta comum é: qual é o tamanho ideal do currículo? Qual é o tamanho que o meu currículo deve ter? A menos que você seja uma pessoa que tenha muita experiência relevante com o trabalho que você executa hoje, ou então que você tenha feito alguns cursos, de novo, gente, relacionados à vaga, o seu currículo deve ter no máximo 2 páginas. Se você não tem tanta experiência relevante assim, não adianta ficar enchendo linguiça. Então, vamos lá para nossa parte mais importante do nosso primeiro dia do minicurso, que é como montar um currículo em inglês. Como eu já havia dito no início, a gente vai fazer isso juntos. Eu quero que vocês escolham aqui embaixo, não agora, porque agora eu quero que vocês prestem atenção em mim, mas logo depois do vídeo eu quero que vocês escolham um dos modelos que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. E, gente, sim, esses modelos, eles são gratuitos, vocês podem baixar, fiquem tranquilos. Agora vamos lá pro meu computador, que eu quero fazer esse passo a passo com vocês. E é um currículo que eu deixei até de modelinho pra vocês, eu tirei da internet, ele é gratuito. Então fiquem à vontade pra montar a partir desse que eu vou explicar ou escolher algum outro. Na verdade é só o design mesmo que vai mudar, mas o interior é basicamente a mesma coisa. Bom, não preciso nem falar que todos os dados aqui são fictícios. E eu quero começar a partir desse primeiro bloquinho aqui, que são os dados pessoais. No caso da palavra dados pessoais, eu vou ensinar em inglês como é que é, mas vocês não precisam escrever nem em português nem em inglês dados pessoais, porque eu diria que é um pouquinho, entre aspas, óbvio. Eu nem gosto muito dessa palavra óbvio, porque acho que nada na vida é óbvio, mas é uma coisa meio padrão. Todos os currículos têm a parte inicial de dados pessoais. Bom, então, dados pessoais em inglês nós temos algumas formas diferentes. Você pode falar personal information, personal details, ou então personal profile. But again, you don't need to add this information, this name actually. Bom, logo de cara você vai colocar o seu nome completo. E, gente, nome em inglês a gente fala name. Cuidado com a pronúncia que não é name, é só name. E só mais um detalhezinho, não precisa nem escrever na frente name. Você vai direto, coloca o seu nome, seja objetivo, próxima informação. Para efeito de currículos no Brasil, essa segunda linha ela é muito comum, tá, gente? Colocar então a sua nacionalidade, a sua idade. E só uma coisa, 37, 20, whatever, years old. Não parem em years, tá? Tá errado. 37 years old. Quer colocar o seu estado civil, se você tem filhos, não tem. No Brasil isso é muito comum, mas não é obrigatório, tá? Agora, aqui nos Estados Unidos você nem pode colocar isso. A legislação aqui é muito, muito forte com relação ao preconceito. Então as empresas, de uma forma geral, elas só vão perguntar o que é relativo à vaga. O que elas precisam saber para o trabalho. Então, se você é casado, se você é solteiro, se você é nativo, se você é estrangeiro, nada disso aqui importa. E só muito cuidado, pessoal, não traduzam o endereço de vocês. Aqui nos Estados Unidos, sim, a gente tem toda uma estrutura de endereço, a gente vai colocar o número primeiro, depois o nome da rua, se for uma rua, então coloca street, coloca avenue, whatever. Mas o ponto é, no Brasil, você vai manter o seu endereço do jeito que ele é, vai deixar em português mesmo, não mude sequência, deixa ele do jeito que ele tá, porque você tá no Brasil. E para efeito de curiosidade, o endereço em inglês é address, pelo menos no inglês americano, tá, gente? Todas as informações de pronúncia que eu for compartilhar aqui nesse curso é sempre com pronúncia do inglês americano. Falando um pouquinho de telefone, a gente tem algumas opções de como a gente pode chamar telefone em inglês, de como é que a gente fala. Então, tem telephone, se for o celular, a gente pode chamar de cell phone, ou então mobile phone. Eu já vi algumas pessoas aqui de Iowa falando mobile phone, então está correto, mobile phone. Foi até novidade pra mim, mobile, pra ser honesta. Eu já tinha ouvido o pessoal no Brasil falando muito mobile, mas aqui em inglês eu sempre ouvi mobile. Enfim, e se você quiser colocar também um telefone fixo, gente, telefone fixo é landline. Então, como sugestão, eu diria para vocês deixarem um telefone fixo e um telefone celular, ou então apenas o celular, se vocês não tiverem um telefone fixo. Mas, gente, não entupam o currículo de vocês com 10 telefones, 15 telefones, senão a pessoa fica perdida de onde ela te encontra, tá? Deixa o telefone onde você vai atender, onde é mais comum te encontrar. Um de cada, pelo menos. Bom, eu queria falar um pouquinho agora com relação ao e-mail. Antes de mais nada, gente, a pronúncia de e-mail não é e-mail. A gente fala email. A parte mais forte está no início, tá? Email. E aproveitando a deixa, gente, eu queria dar uma dica pra vocês. Cuidado com o e-mail de vocês. Não coloquem no currículo loirinha safadinha 123 arroba, sei lá, gmail.com ou então negão boladão arroba hotmail. Gente, esse tipo de e-mail vocês vão deixar pra vida pessoal de vocês. Agora, num currículo, vocês precisam de repente colocar
uma coisa que não cause uma má impressão e que não cause principalmente julgamentos. Então, coloca seu nome e sobrenome. Se você não tem um e-mail, vamos dizer, um pouquinho mais formal, então cria um e-mail, gente, vocês sabem que é gratuito isso. Coloca, sei lá, a primeira letra do seu nome com o sobrenome, mistura com o ano e faça uma coisa um pouco mais fácil, tá? Eu já vi muito e-mail de gente colocando xk123f2 arroba. A pessoa vai digitar o seu e-mail errado, vai gerar mais transtorno. Então, gente, ajudem a pessoa a ajudar vocês. Bom, a próxima parte é objective, é o seu objetivo. Então essa eu diria que é uma das partes mais importantes, onde a pessoa vai bater o olho e falar, ah, legal, então o objetivo dele é esse, se encaixa com o da empresa, então vamos chamar ele para conversar. Bom, na sequência a gente vai para uma das partes onde os analistas de RH consideram mais importantes, que é Summary of Qualifications. É o resumo das suas qualificações. Então, vamos lá que eu quero dar mais um detalhe com vocês, vamos conversar. Esse espaço é onde vocês vão colocar as coisas mais importantes, mais relevantes que vocês já fizeram na vida com relação ao seu histórico profissional. É onde justamente você vai mostrar o seu diferencial. E, gente, só mais uma dica, não coloquem que você é proativo, que você é responsável, que você é pontual, porque sendo muito direta e sem parecer ser estúpido, isso é só a sua opinião. Você tá dizendo que você é pontual ou que você é proativo. Você tem que mostrar com ações. As coisas que você fez que mostram que você era proativo. Actions speak louder than words. Ninguém vai separar o seu currículo porque esse daqui é proativo. Ele falou que é proativo, então eu vou pegar o currículo dele. Esse aqui não falou nada não, então esse aqui deixa pra lá. não, gente, isso não acontece. Você reverteu uma situação na sua empresa? Menciona. Você fez a empresa economizar dinheiro? Menciona. Fechou um projeto, sei lá, de milhares de dólares, de reais? Menciona isso também. Esteve à frente de um projeto, terminou antes do tempo? Menciona. É com ações que vocês têm que mencionar, gente, não são com adjetivos. Se no dia da entrevista ele perguntar quais são os seus adjetivos, suas qualidades, seus defeitos, aí você fala. Mas num currículo, não. Education. Gente, não se esqueçam que education não tem nada a ver com boas maneiras, tá? Tem a ver com o seu grau de escolaridade. Então, aqui você vai falar, de repente, a faculdade que você fez, se você tem uma pós-graduação, se você tem mestrado. Inclusive, todos esses termos, gente, só pra não ficar aprofundando muito no vídeo e, de repente, a gente ser bastante direto, vou deixar um arquivo em PDF com esse tipo de vocabulário. Como é que eu falo graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado? Porque aí vocês podem montar bonitinho, tá? Aqui no nosso modelinho, a gente vai ter um Degree in Business Administration, e aí você pode, pra colocar o nome da universidade, você coloca uma vírgula mesmo, não precisa usar de preposição nem nada. Mas, caso você queira colocar uma preposição, seria at. Então, at, Universidade de Ibirapuera, e de novo, gente, aqui não traduzam o nome da universidade, porque senão ela não vai fazer sentido, tá? Gente, eu não tenho todas as listagens de cursos aqui em inglês, então isso vai ficar de lição de casa pra vocês, tá bom? Não coloquem informações aqui que não tenham a ver com o seu perfil profissional. Ensino médio, ensino fundamental aqui não interessa, tá? Languages. Se de repente tiver alguma coisa de computação que você quiser colocar também, eu colocaria Languages and Computer Skills. Vamos colocar aqui. And computer skills, por exemplo. E aqui basicamente você vai colocar beginner, intermediate, advanced ou então proficient or fluent. Aqui a minha sugestão é especifique um pouquinho mais, tá? Quando você fala que você tem um nível mais intermediate ou então advanced, gente, eu diria que, de certa forma, infelizmente, isso é um pouco relativo nos dias de hoje. Tirando aquele teste oficial que algumas empresas oferecem, que elas vão te dizer qual é o seu nível exato, hoje em dia você vai numa escola de inglês, você é básico, depois no dia seguinte você vai em outra, você é intermediário, e depois você vai em outra, você é avançado. Cada escola tem a sua metodologia, tem a sua forma de trabalhar e tem a forma de entender o que é cada nível. Então é por isso que eu digo pra vocês especificarem um pouquinho mais. Como assim? Você consegue se comunicar? Você entende quando as pessoas falam com você? Conta um pouquinho no currículo e de uma forma breve qual é o seu conhecimento no idioma. Vamos lá que agora eu vou colocar um exemplo aqui no currículo. Bom, o que eu entendo como sendo básico, intermediário, avançado e fluente? Básico é a pessoa que começou faz muito pouco tempo, não consegue conversar inglês, não consegue entender nada em inglês, então essa pessoa, ela é básica. A pessoa do nível intermediário é uma pessoa que já consegue se comunicar, ela já consegue contar um pouquinho da rotina dela, o que ela fez no passado, mas ainda falta muito vocabulário, ainda falta muito conhecimento, então ela acaba travando bastante. A pessoa que tem um inglês avançado é alguém que já conquistou muito vocabulário, já muita gramática, estrutura, expressões, então já consegue se comunicar com muito mais desenvoltura. Mas sim, essa pessoa ainda trava, essa pessoa ainda tem dúvidas de vocabulário, essa pessoa tem dúvidas de gramática, de preposição, enfim. E quem é fluente, a pessoa flui, gente, o próprio nome já fala. A pessoa consegue conversar de qualquer coisa, eu até brinco. Quando é de cocô astronauta, a pessoa fala de qualquer coisa.
E sim, a pessoa que é fluente também erra, gente. Ela também desconhece palavras, às vezes fala, meu Deus, como é que fala tal coisa em inglês? Não é porque a pessoa é fluente que ela sabe tudo, que ela não erra nada. Vamos lá para mais uma diquinha? Meus amores, não mintam nunca, jamais no currículo de vocês. Não existe o nosso jeitinho brasileiro aqui, tá? Se você colocar que você é intermediário, a pessoa vai cobrar de você esse nível. Então, não adianta você, por exemplo, ser básico e falar, não, vou tentar passar como intermediário que vai. Não, não vai. Aliás, você vai passar vergonha, então não faça isso. Eu acredito que a maioria de vocês já conhece essa informação, mas eu gosto de reforçar e por isso que eu trouxe para o curso. Menos de 4% da população do nosso país fala inglês fluente. Sim, a educação no nosso país é ruim, tem muita escola de inglês que é ruim, tem professor que é ruim. Agora, o que a gente precisa parar é de jogar a responsabilidade no país, na escola e no professor e começar a assumir mais as nossas responsabilidades. Assumir mais o controle da nossa vida, das nossas decisões, dos nossos compromissos. Bom, se você já tiver passado por alguma experiência internacional, gente, não viajem para passear, tá? Viagem relacionada a trabalho, alguma coisa ou estudo também, alguma coisa que você aprendeu que agregue aquela vaga. Sim, você pode colocar. Aqui nesse modelinho ele acabou colocando antes da experiência profissional, eu colocaria por último, mas gente, a ordem nesse caso dos tratores não altera o resultado. Então, funciona você colocar antes também, mas coloque detalhes a respeito disso. Então, se você foi de repente para o Canadá, passou um mês estudando inglês, você aprendeu X, você melhorou Y, então você coloca essas informações no currículo, tá? Coloca quanto tempo também você ficou fazendo aquele curso, se foi a trabalho, o que você fez, se tem algum outro tipo de curso, mesmo no Brasil que você fez, coloca aqui também. Você pode tanto chamar de International Experience, se for só uma experiência internacional, se você não tiver algum outro curso, mas se for atividade extracurricular de uma forma geral, deixa eu colocar aqui embaixo para vocês. Então vai ser extracurricular activities. Opa, faz um activities. Então, em inglês a gente fala extracurricular activities. E de novo, reforçando, gente, só o que for relevante pra vaga, tá bom? No bloco aqui com relação ao professional experience. É a sua experiência profissional. Gente, aqui você também pode chamar de professional background, work experience. Aqui uma dica que eu daria pra vocês é ação e resultado. Seja específico com relação a essas duas informações. Porque senão a gente fica falando e de repente a gente esquece do que é mais importante. Um outro detalhe, sempre em ordem cronológica e decrescente, tá? Coloca o nome da empresa, na sequência você coloca a data, se você tá trabalhando lá ou não, e aí o resumo das suas experiências. Você pode tanto colocar em bulletzinhos assim, eu prefiro dessa forma que eu acho que fica mais organizado, fica mais visual. E agora uma dúvida muito comum até com relação ao inglês no currículo. Érica, eu escrevo I, coloco a primeira pessoa, né? I did, blá blá blá, ou eu não coloco o sujeito. Gente, se vocês forem colocar em bulletzinhos assim, você não precisa, tá vendo? Achieved significant revenue increase. Quando você coloca em bulletzinhos assim, gente, não precisa colocar a primeira pessoa, do tipo I worked, nanana, I achieved, I succeeded. Não precisa ficar colocando, senão ficar muito repetitivo, tá? Agora, se você for escrever estilo redaçãozinha, que eu particularmente não gosto muito, acho que fica muito parágrafo, muita coisa. Aí, se você não colocar a pessoa, vai ficar um pouco sem sentido, né? Porque você tem pontos, tem uma estrutura de frase. Com relação à data, você pode tanto colocar o mês 2 do jeito que tá aqui, né? Mês 2 de 2001, aqui tá um pouquinho desatualizado, né? Que a gente tá em 2017, mas não tem problema, gente, o ano pouco importa. Ou você pode simplesmente colocar ele shortened, você pode colocar ele abreviadinho, tá? Aqui eu acho que é o único momento que eu falaria pra vocês que tudo bem vocês abreviarem, tá? Tanto aqui, se vocês forem colocar também em algum curso que vocês fizeram o mês e o ano, o mês você pode colocar abreviadinho, tá? Tanto faz você colocar o número ou então as 3 primeiras letrinhas. Toda vez que vocês forem falar, de repente, de algum valor em inglês, cuidado com o ponto e a vírgula. Gente, de número eu tô falando, tá? Como assim? De repente, se você for falar que você aumentou o lucro da empresa, ou enfim, o orçamento. Gente, qualquer coisa. Vou dar um chute aqui, tá? Imagina que foi $300 mil. Então, você vai colocar lá o símbolo primeiro, né, Érica? Então, você vai colocar o símbolo. Em português, a gente faria isso aqui, vocês concordam? $300 mil. Em inglês, é exatamente ao contrário, tá? Então, a gente vai... Onde é ponto é vírgula, e onde é vírgula é ponto. Então, só cuidado com isso, para falar 300 mil, para falar, de repente, sei lá,
10 mil, gente, é assim, ó, é com vírgula, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre o nome das empresas. Meus amores, pelo amor dos meus filhinhos, que eu ainda não tenho. Não traduzam o nome das empresas. E agora eu vou contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo, foi uma experiência que eu passei, e não é piada, é muito sério isso. Uma vez eu tava analisando um currículo, e aí tava escrito que a pessoa trabalhou na Cocaine Glue. Aí eu olhei e falei, Cocaine Glue? Joguei no Google, nada. Eu falei, gente, que empresa que é essa? Como o currículo da pessoa era muito bom, eu chamei pra entrevista e eu falei, olha, meu amigo, que empresa é Cocaine Glue? Ai, Coca-Cola! Eu, oi? Pois é, Cocaine Glue, Coca-Cola. Eu já cheguei a ver também American Stores, lojas americanas. Não, o seu currículo vai estar em inglês, as empresas você vai manter o nome original delas. Até porque senão elas vão perder totalmente a identidade, né? Vocês puderam perceber. Gente, mais uma coisa, não usem o Google para traduzir o seu currículo. Não façam isso. E cuidado com algumas palavras, tá? Atualmente em inglês não é actually. Actually significa na verdade. Então, como é que é atualmente? We say nowadays. Um outro exemplo, Diego, muito comum, alta gerência. Gente, não é high management, tá? É top management. Eu tô fazendo apenas alguns highlights aqui, tá, gente, de coisas que eu já vi, de erros comuns que eu não quero que vocês cometam. Uma outra é folha de pagamento, não é payment sheet. We say payroll. Meus amores, revisem o currículo de vocês milhares de vezes. Não, milhares não precisa, mas pelo menos umas 10 revisem, porque é impressionante. Toda vez que a gente revisa, acha um errinho de ortografia, ou às vezes até um errinho de inglês, então revisem. Peça para uma pessoa com mais experiência revisar para você também. Se você tiver alguma dúvida com relação à grafia de uma palavra, dá uma olhadinha no dicionário. Minhas 3 opções favoritas e mais confiáveis que eu amo de paixão é Merriam-Webster, Cambridge e Oxford. Mais uma coisinha, nada de fontes fofinhas, cheirosinhas, enroladinhas, tamanho 8, tamanho 80, a menos que você saiba do que você esteja fazendo. Se não, você vai fazer um currículo tradicional. Caso você resolva anexar em algum lugar ou então mandar por e-mail, cuidado com o formato, tá? Você pode salvar no Word como Doc ou DocX ou então em PDF, que eu diria que é o melhor formato. Curiosidades à parte, existem alguns profissionais que inclusive fazem páginas na internet com o currículo. Para quem tiver curiosidade, eu vou deixar aqui embaixo um arquivo que tem alguns sites que eu conheço e que eu gostei pra vocês olharem. Mas vocês não precisam fazer isso, tá, gente? De novo, depende muito da área, depende do profissional. Mais uma diquinha, meus amores. Não mande o seu currículo por e-mail pra 250 mil pessoas em cópia oculta, aquele famoso BCC. É muito desagradável, gente. Você tem que mandar o seu currículo e a sua carta de apresentação exclusiva pra aquela pessoa, exclusiva pra aquela vaga. Façam uma coisa direcionada. Falando em carta de apresentação, vamos lá falar sobre isso. Bom, se a vaga pedir inglês, eu sugiro que você mande a carta de apresentação em inglês. Vamos lá para o meu computador. Primeiro de tudo, carta de apresentação em inglês nós dizemos cover letter. E a menos que a pessoa que a vaga fale que não quer uma carta de apresentação, se você for enviar pessoalmente ou até no dia que você for entregar o seu currículo impresso, leve uma carta de apresentação porque é de muito bom tom. Aqui eu queria compartilhar com vocês algumas dicas de como é que a gente monta uma carta de apresentação. Antes de mais nada, sim, eu vou deixar alguns modelos para vocês, mas eu vou falar uma coisa. Não copiem esses modelos, gente. Isso não é profissional. Por que eu tô falando isso? Da mesma forma que o seu currículo possui informações que são apenas suas, se você pegar de repente um exemplo, um modelo desse daqui, simplesmente mudar o nome, a data, enfim, colocar o seu nome. E João não, né, João? Se você colocar o seu nome, vai parecer muito uma coisa copiada, de repente vão ter algumas expressões, coisas que você ainda nem domina no inglês, a pessoa vai perceber e vai ficar bem chato. Então, o meu conselho pra você é: use de inspiração esses modelos que eu tô compartilhando com vocês e não copie. Escreva da forma como você acha. É bom ter uma inspiração até para vocês conhecerem algumas palavrinhas em inglês que eu já vou compartilhar com vocês, que eu já vou falar para vocês como é que é. E é isso. E mais uma coisa que eu vivo repetindo aqui, gente, para vocês serem objetivos também na carta de apresentação. Então, procure resumir as suas melhores informações profissionais, as suas qualificações. É sim uma coisa muito mais formal. Então, você vai ter que tratar a pessoa com um pouco mais de formalidade aqui. De novo, eu vou deixar um outro arquivo para vocês, com alguns exemplos e como é que a gente fala algumas coisas em inglês. Por exemplo, a gente pode começar como Dear Mr. Black. Mas eu não sei o nome da pessoa. Se você não sabe, você até pode escrever to whom it may concern, ou então Dear Sir, Dear Madam. Na hora de se despedir, nada de beijinho, abraço, você também vai ter que utilizar de um cumprimento formal. Aqui no modelo a gente tem yours sincerely, mas você pode só falar sincerely, yours truly. Tudo isso vai estar no documento que eu vou anexar para vocês, tá bom? Não se esqueçam de usar o último parágrafo para agradecer o tempo da pessoa que está lendo a sua cover letter, que vai ler o seu currículo, e deixa por último o seu nome completo.
Então vamos lá para algumas dicas finais desse primeiro dia do curso. Apesar da tecnologia que a gente tem hoje, onde a maioria das vagas estão em alguns sites, tem o seu currículo em versão Word ou em versão PDF, alguma coisa que você possa imprimir. Com o arquivo em Word, você tem todas as informações com relação ao seu histórico profissional, educação, tudo que você precisa. Tenha uma conta atualizada no LinkedIn. E de novo, atualizada. Não adianta ter uma conta e de repente a pessoa vai entrar de 10 anos atrás a informação. E de preferência, coloque as informações em inglês também. Pessoal, não faça o currículo correndo, tenha paciência, faça com calma, na hora que você pode, na hora que você tá com cabeça. Ponha muito, muito amor na hora que você estiver fazendo o seu currículo, ponha muita energia positiva, coloque sempre a sua melhor versão dentro dele e sempre falando a verdade. Da mesma forma que, independente se você for loira ou loiro morena, ruiva, a pessoa vai gostar de você do jeito que você é, a mesma coisa acontece no currículo. Seja você mesmo e não tenha medo disso. Aliás, não tem nada melhor do que uma pessoa autêntica, uma pessoa sincera. Você sente quando a pessoa tá falando a verdade. Bom, assim que você finalizar o seu currículo, bem bonitinho, treine em voz alta como é que você conta como é que é o seu currículo. Isso vai te ajudar a ter muito mais segurança. E o mais legal é que como você tá colocando as informações com relação a você, você não precisa lembrar de nenhuma informação porque você inventou. Você só precisa pensar como é que você vai falar tudo isso em inglês direitinho. Essa atividade é bastante simples. Eu diria que ela é mais trabalhosa, ela é mais demorada, mas a atividade é simples. O que eu quero basicamente que você faça é o seu currículo em inglês. Você não precisa correr para fazer isso, mas eu quero que pelo menos você comece. E as informações, elas nem precisam ser verdadeiras. Depois você acaba trocando, mas eu quero sentir se você já sabe montar o seu currículo em inglês com base no que você assistiu hoje. Pessoal, como eu disse pra vocês, apesar do foco ser em inglês, como vocês puderam ver, a gente teve muita informação com relação ao inglês. Eu também quis compartilhar coisas que eu acho que podem ajudar muito vocês, podem ajudar vocês a se destacarem na vaga. Eu quis deixar isso bem completo, bem detalhado, pro dia que vocês precisarem, seja daqui um dia, um mês ou um ano, vocês podem assistir esse vídeo de novo, se preparar e ficar mais confiante. Sintam-se à vontade para pegar esse vídeo e compartilhar com seus amigos, com familiares, com quem você tiver vontade e achar que vai ajudar. Fui eu mesma que roteirizei, gravei, editei, então eu tô dando autorização para vocês passarem esse vídeo para quantas pessoas vocês quiserem. É claro, se vocês gostaram também, né? Meus amores, no próximo vídeo a gente vai falar de todo o processo que acontece antes da entrevista. Tudo que você precisa saber para se preparar para o grande dia. Não deixe de baixar os arquivos em PDF, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Pessoal, eu espero de coração que vocês tenham gostado demais desse primeiro dia. Eu preparei com muito carinho para vocês. Assim que vocês fizerem a primeira atividade, contem aqui embaixo nos comentários para mim como é que tá sendo, se vocês estão conseguindo, se estão enfrentando alguma dificuldade. Até porque não se esqueçam que segunda-feira eu vou selecionar algumas dessas perguntas e vou responder ao vivo. Vou deixar aqui embaixo todas as minhas redes sociais, o meu site, o meu e-mail, para caso vocês precisem de alguma informação, vocês podem entrar em contato. Ok, guys? So take care of yourselves and see you tomorrow. Bye! E hoje é o nosso primeiro dia do que mesmo? Então... Pessoal, não existe nenhum formato oficial. Vamos destravar pra meio que fazer essa base bem básica. Se você não tem aquele